Olá, tudo bom? Estamos aqui de novo e hoje o assunto é extremamente interessante porque muita gente passa por essas dores nas costas, a famosa dores nas costas, que pega essa região torácica das costas ali, que envolve os romboides, a escápula, toda a região torácica. É essa conversa de hoje que a gente vai ter para a gente entender se tem um conflito emocional só que está relacionado a esse processo, se tem mais de um conflito, que conflitos são esses? Será que é só emocional? Tirando a parte postural, etc. Será que só emocional gera isso? Tem alguma outra coisa? Fica até o final, vocês vão ver que tem algo especial que acontece com certos tipos de indivíduos que têm uma facilidade e um dom específico, que a gente vai saber no final, que se abre e pode gerar essas dores aí. Então, para quem não me conhece, meu nome é Gustavo e eu trabalho já tem 22 anos que eu sou fisioterapeuta. Tenho uma técnica minha chamada terapia sintrópica, a qual eu trato meus pacientes por videoconferência e presencial aqui em Palmas, no Tocantins. E o foco do tratamento são as doenças crônicas de difícil solução. O que é doença crônica, Gustavo? Todo sintoma que passa de 3 meses. O corpo tem 3 meses de chance de se autocurar. Se ele não se autocurar, tem alguma coisa bloqueando ele. Muitas vezes o que está bloqueando é a falta de informação. A primeira coisa para a gente entender quando fala de doença crônica é por que uma doença crônica se torna crônica. Por que o sintoma passa de 3 meses? A primeira coisa é desconhecimento, é a desinformação, é o não saber. Mas o não saber o que, Gustavo? Não saber o que você sente. Você acredita que tem pessoa que está doente e nem sabe o que tem? Eu não estou falando de nome da doença, diagnóstico, nada disso. A pessoa não sabe se o que ela sente é raiva, se o que ela sente é formigamento, se o que ela sente é dor. Então a pessoa não entende, não se conhece. A falta de saber, porque se a pessoa não sabe se é uma dor que ela tem no polegar, se é um formigamento que ela tem no polegar, se é uma falta de sensibilidade que ela tem no polegar, como é que ela vai chegar num profissional, num médico, em algum profissional da área de saúde? Ela vai explicar o problema dela como? Se nem ela sabe o que está sentindo direito. Olha que interessante. Tem muita gente que desconhece o próprio corpo, não sabe o que está sentindo direito. A pessoa acha que é ansiedade e, na verdade, o que ela tem é irritabilidade. Irritabilidade vem de raiva. Ansiedade vem de medo, medo de errar. São coisas totalmente diferentes. Então, uma coisa é irritabilidade, outra coisa é medo, ansiedade. Se a pessoa não sabe o que ela tem, já torna-se crônico só por isso mesmo. E a segunda coisa é desconhecer a causa que está gerando o sintoma. Então eu sei, realmente o sintoma que eu tenho é uma dor na escápula esquerda. Eu tenho uma dor em queimação na escápula esquerda, beleza? Agora você tem a informação, você sabe o que você sente. A segunda coisa que torna crônico uma doença é não saber a causa. Então, se a causa não é sabida, como que você pode resolvê-la? Você entendeu? E aí tem outras coisas que não é o assunto de hoje, mas já fica a dica aí para vocês. Então, dando prosseguimento, hoje nós vamos falar sobre essas dores na região torácica, na região das costas, na região daqueles ossos triangulares que antigamente se chamava omoplata e atualmente eles se chamam escápulas. Atualmente já tem uns 20, 30, 40 anos no mínimo. Mas lá na década de 70, 60 chamava omoplata. Eles mudam o nome, tá? O pessoal da anatomia não tem mais nada para descobrir, eles ficam mudando o nome das coisas, certo? A rótula, que era a rótula antigamente, virou patela, e assim por diante. Então vamos falar sobre essas dores aí, certo?
Primeiro vou falar sobre os conflitos emocionais inesperados, inusitados, que tiram o chão da pessoa, vivenciados rapidamente, várias vezes na vida. Quem acompanha meus vídeos sabe que eu falo daquele pote que você vai enchendo de bolinhas vermelhas, você vai vivendo conflitos, chega uma hora extravasa, é a gota d'água, é quando vem, manifesta o sintoma. O sintoma sempre vem com um mecanismo de defesa. O sintoma está ali para te proteger. A pessoa não trava da lombar e do ciático e não consegue andar e sair de casa por nada. Se ela não está saindo de casa, é justamente porque ela não quer sair de casa, geralmente. Certo? Porque tem alguma coisa, provavelmente trabalho, tá? Trabalho. Então, a gente tem que entender o sintoma como um mecanismo de defesa. Ele tem um sentido biológico para estar ali. E essas dores na escápula, nas costas, ela também tem um sentido biológico. Hoje eu não vou me aprofundar tanto, mas eu vou falar do conflito que gera eles. Não é um só. Infelizmente não tem uma coisa específica que é igual para todo mundo. Tem algumas. E a primeira coisa que eu vou dizer, na maioria das vezes tem essas duas emoções. Essas duas. Impotência. O que é um conflito de impotência? Conflito de impotência, eu não me sentir capaz de. 3 pontinhos. Quando eu vivencio um conflito de impotência, eu não me sinto capaz de fazer algo, etc. Eu vivencio um conflito de impotência. Não me sentir capaz de realizar, fazer, movimentar, fazer alguma coisa. Então, conflito de impotência. Soma isso, o conflito de culpa. Conflitos de culpa recaem sobre a região das costas, da região da torácica. Culpa. Então, impotência com culpa. É todos os pacientes que vão ter impotência com culpa? Não. Agora, impotência, eu digo que é mais de 90%, tá? Então, a primeira coisa a gente saber, a maioria dos pacientes que tem dores nas costas tem um conflito inesperado que vivenciou várias vezes na vida, conflitos inesperados, inusitados, que tiram o chão da pessoa, que foram vivenciados, estão sendo vivenciados como gatilhos, às vezes todo dia, às vezes toda semana. Primeiro, envolve impotência. Não me sinto capaz de. 3 pontinhos. Geralmente é mudar algo. O mesmo que recai sobre a lombar, tem um pouquinho aqui na torácica. Não me sinto capaz de mudar algo. Algo que não consegue mudar. Impotência. Alguns pacientes têm culpa. Mas não são todos. Mas existe algo bem mais específico que recai sobre a região torácica. Bem mais específico. A primeira opção. Conflitos onde envolvem impotência, mais sobrecarga. Sobrecarga. Então, aquela criança que era o primogênito, que ficou responsável porque o pai e a mãe colocou ele responsável para cuidar dos irmãos e algo aconteceu. E aí chegou em casa e o pai culpou, a mãe culpou, aconteceu um acidente, aconteceu algum evento, etc. E aí ele se sentia sobrecarregado em ter que cuidar dos irmãos. Às vezes o pai abandonou a família, em ter que proteger e cuidar a mãe. Sobrecarga, se sentir sobrecarregado. Ter muita coisa para fazer, se sentir sobrecarregado. Mas tem que ter eventos inesperados, inusitados, que tiraram o chão de impotência, de culpa e sobrecarga. A primeira grande opção que recai sobre a torácica são conflitos de sobrecarga. Sinto que não aguento mais. Conflito de sinto que não aguento mais. Estou sobrecarregado, me sinto impotente, vai recair sobre as costas. Onde você carrega uma mochila, o peso vai sobre o trapézio e vai apoiado aonde? Na torácica, nas costas. Essa é a região, não é sobre a lombar.
não é sobre a cervical. Você carrega a carga nas costas. Se a carga é muito pesada, conflitos que é do pai que está tentando resolver, a famosa síndrome do salvador, né? Tentar salvar a mamãe coitadinha, pobrezinha, o papai coitadinho, pobrezinho. Eu tenho gente, por exemplo, que eu encontro, e hoje até aconteceu isso, da pessoa falar: Gustavo, tudo recai sobre mim, na minha família. Eu que tenho que resolver tudo. Você já escutou isso de alguma pessoa? Talvez essa pessoa é você. É o síndrome do salvador. Aí é o ego que está falando. Você não pode salvar a sua família, esquece. Mas se eu não fizer, minha família vai se lascar inteira. Não vai. Sua família não vai. Onde Jesus carregou a cruz? Aqui, ó, as costas. Então lá na Bíblia está escrito: traga a sua cruz e me siga. Lá na Bíblia não estava escrito: traga a sua cruz, o do seu pai coitadinha, da sua mãe coitadinha, do seu irmão mais novo. Nada disso. Então, conflitos de sobrecarga. Primeira grande opção. Sempre lembrar que tem uma impotência, tá? Sempre lembrar que tem um conflito de impotência. Segunda opção, contrariedades indigestas. Algo que eu não aceito, algo que eu não tolero, que eu me sinto impotente em mudar. Contrariedades indigestas, algo que eu não tolero, algo que eu não aceito, algo que eu não consigo mudar. Então, contrariedades, a segunda possibilidade de conflitos envolvendo as dores na região das costas, a região da torácica, a região dos romboides, a região das escápulas. Impotência com ou sobrecarga ou contrariedade, contrariedades indigestas, algo que eu não consigo, algo que eu não posso aguentar. Terceira opção, conflitos de submissão. O que é submissão? Submissão é algo que eu não aceito, algo que eu não concordo, mas acabo me dobrando, acabo fazendo. Quando eu vivencio conflitos algo que eu estou me sentindo obrigado a fazer, algo que eu tenho que me curvar diante de alguém que tem mais autoridade que eu, algo que eu faço obrigado, que eu me curvo, nós estamos diante de conflitos de submissão. E submissão pode gerar dores nas costas também. Então, a primeira coisa que eu falei, sobrecarga. Sinto que não vou aguentar. Segunda opção, pode ter conflitos de contrariedade indigesta, algo que eu não aceito, que eu não tolero. Terceiro, opção, submissão, algo que eu não concordo e sou obrigado e tenho que me curvar diante de. Estão vendo que todos esses conflitos têm impotência? Tá? Impotência sinto que não sou capaz de 3 pontinhos. Conflito de impotência. Recai sobre músculo, recai sobre fáscia. Por isso que fazer uma soltura de fáscia, algo muscular, melhora. Por um tempo, melhora. Se não resolve o conflito, volta tudo. Quarta opção, conflitos de traição. Traição, qualquer tipo de traição. Traição de amizade, traição de confiança, traição sexual, mas é menos comum, tá? Traição sexual, os conflitos vão atingir a parte de quadril, o púbis, a genitália, o sacro e assim por diante. Lombar. Não é comum na torácica, traição sexual, geradores na torácica, não é comum. Eu, pelo menos, não pego isso. Agora, traição de amizades, traição entre irmãos, traição de sócios, traição de confiança, sim. Lembra que popularmente o pessoal fala, levei uma facada nas costas. O que é uma facada nas costas? Facada nas costas é alguém que eu confio, que está próximo de mim e que me pegou de costas, desprevenido. Levei uma facada nas costas. Tá? Então, traição. A quinta opção, conflitos de
não conseguir me proteger. Sabe o tatu? Então esse animal, o tatu, principalmente o tatu bola, quando chega um predador, uma ameaça, ele vira uma bolinha. Ele se fecha, né? Ele fecha as partes vitais, garganta, abdômen, são as partes moles vitais que, se ele é atacado ali, ele morre na hora. E ele deixa a parte mais dura, a parte mais rígida, que é o casco, para se defender, como se fosse uma tartaruga. Nós também temos esses artifícios animais, porque a gente veio evoluindo. Então as costas servem para se proteger de ataques, agressões. Então quando eu preciso me proteger de ataques, agressões, ou proteger um protegido, proteger um filho, proteger um irmão menor, proteger uma mãezinha coitadinha doente, conflitos de perda de proteção. Quando eu vivencio conflitos de eu não conseguir proteger alguém, ou eu não conseguir me proteger, me defender, pode recair sobre a torácica, tá bom? Então, é a quinta opção. A primeira que eu falei, conflitos de sobrecarga, sinto que não vou aguentar. Segunda opção, contrariedade indigesta, algo que eu não aceito, que eu não tolero. Terceira opção, conflitos de submissão, algo que eu não concordo, algo que eu não aceito, mas sou obrigado a fazer. Quarta opção, conflitos de traição de confiança. Traição de confiança pode gerar dores na torácica também. Quinta opção, conflitos de não conseguir me defender, me proteger, me sentir desprotegido, sem apoio, desprotegido. Não conseguir me proteger ou defender e proteger alguém. São conflitos de perda de proteção, não conseguir me proteger, não conseguir defender alguém. Esta é a quinta opção. Existe uma sexta. A sexta opção é perda de liberdade. Os ossos da escápula que trabalham assim e são um triângulo, você já viu que ele parece pequenas asas? E ele está na região das costas, onde as aves começam as asas ali. Então, quando você tem uma diminuição de movimento do ombro e uma diminuição de movimento das escápulas e dores nessa região dos romboides da escápula, você pode estar sofrendo um conflito de falta de liberdade. Literalmente não poder voar. Alguém está podando sua liberdade. Pode ser, é uma opção. Gustavo, pode ser tudo isso? Não, não pode. Nunca é tudo, tá? E sempre são conflitos inesperados, inusitados, que tiram o chão da pessoa. E não foi uma vez que ela viveu, não. Foi várias vezes na vida. Várias vezes na vida. Então, o conflito de não conseguir voar, o conflito de perda de liberdade. Alguém está podando a liberdade, literalmente cortando as asinhas da outra. Não, não pode, não, não pode, não, não vai, não, não pode, não, não vai, e a pessoa não se posiciona. No trabalho, o marido em casa com a esposa, sei lá o quê. É mais comum o marido com a esposa. Conflitos de perda de liberdade. Se sentir sufocado, perda de liberdade. Pode ser isso? Pode ser isso. Então existem 6 grandes opções. Vou repetir para vocês. Primeiro, um conflito de sobrecarga. Sinto que não vou aguentar. Você está carregando o peso de alguém, por exemplo. Está querendo ser o salvador de alguém. Pode ser. Ou, nunca é tudo. Ou, conflitos de contrariedade indigesta, algo que eu não aceito, que eu não digiro, que eu não tolero, com impotência. Terceiro, submissão. Algo que eu não concordo, algo que eu não aceito, mas acabo me curvando diante daquela autoridade. Quarto, traição de confiança. Um amigo, um irmão, um colega, não é traição sexual, tá? Que
tirou o teu tapete. Quinta opção, se sentir desprotegido ou indefeso, ou que eu não consigo proteger alguém. Sexta opção, perda de liberdade. Alguém está cortando a minha liberdade. Todos esses 6 conflitos têm um conflito de impotência por trás. O que é impotência? Sinto que não sou capaz de. Sinto que não sou capaz de. E alguns deles têm culpa por trás. Culpa. Se é crônico, geralmente tem culpa, tá? Geralmente tem. 6 opções. Aquelas dores naquela musculatura, chama rhomboides. Depois você vai lá, no meu Instagram tem um Reels que eu falei sobre isso. Se você digitar no Google, colocar Google Imagens lá e digitar rhomboides, você vai saber qual é a região que eu estou falando ali. É entre as escápulas. Tem a escápula, o omoplata antigo. E entre as escápulas tem essa regiãozinha que tem uma musculatura ali, chama de rhomboides. Sabe essa dor em queimação, que geralmente é queimação? A pessoa fala, nossa, tá queimando, tá queimando, tá queimando, tá queimando. E é sempre um lado. Essa dor específica que queima um lado, ou direito ou esquerdo, pode ter uma outra conotação que agora eu estou deixando para o final da live aqui. Essa dor em queimação, que geralmente é um lado só, se ela não tiver a ver com esses conflitos emocionais, ela tem a ver com outra coisa. Sabe o que é? Prepare os ouvidos. Está relacionado a algo espiritual. Espiritual o quê, Gustavo? Provavelmente essa pessoa que sente essa dor e queimação, ela tem uma mediunidade aberta. Ela tem uma mediunidade acentuada. Como eu sei se eu tenho a mediunidade acentuada, aberta ou não? Existem vários tipos de mediunidade. Sexto sentido, intuição, mediunidade, nomes diferentes para a mesma coisa. Então você tem a porta aberta para o extrafísico. Isso é mediunidade. A porta aberta para o extrafísico. Como eu sei? Pessoas que são sonâmbulas, sabidamente são médiums. Têm a mediunidade extremamente aberta. Pessoas que têm convulsões e epilepsia, sabidamente pessoas que têm a mediunidade extremamente aberta. Pessoas que têm um olho verde são pessoas que têm a mediunidade extremamente aberta. Pessoa que é chamada de Maria das Dores, toda hora tem uma dor, provavelmente tem uma mediunidade aberta. Ela sente coisa que não é dela. Você entendeu? Então essas dores em queimação nos romboides, na escápula, muitas vezes é reflexo de entidades espirituais, vivas, encarnadas ou não. Então, se você tem um familiar, alguém próximo, que tem inveja ou fala mal de você, você pode ter dor de queimação ali. Pode. Se você tem, pode ser um ataque, ou seja, alguém que está falando mal, alguém que está desejando mal, alguém que tem inveja, alguém que, sei lá o quê. Pode ser isso? Pode. Pode ser tanto um ataque quanto um reflexo de alguém que sofre e está mal e o teu corpo capta isso e transforma em dor nas suas costas. Então, por exemplo, se você tem uma mãe, uma irmã, um irmão que está doente, que está sofrendo, que tem uma dívida, que tem um problema sério, você pode sentir essa dor em queimação nos romboides. Por mediunidade de reflexo. Você sente a dor do outro. Só que a tua dor vira em dor ali. Você entendeu?
Então pode ter esse algo espiritual? Pode. Pode ser também de espíritos desencarnados, não materializados, vivos? Pode também. Mas daí já é outro assunto para uma outra data. Mas nós vamos pensar primeiro em pessoas vivas e encarnadas. E aí como é que faz diante de tudo isso? Tem uma mosca aqui. E aí, Gustavo, o que eu faço diante de tudo isso? Procura um profissional e se trata. É tão fácil falar isso. Né? Procura um profissional que entenda de toda essa dinâmica e se trata. Lógico que esse seria o ideal. Esse seria o ideal. Porque a gente às vezes não tem... Eu, Gustavo, às vezes eu preciso... Com o conhecimento que eu tenho, tratando há 22 anos paciente e tratei mais de 9 mil, às vezes eu preciso de alguém de fora que me trate. Eu mesmo não consigo me tratar. Porque às vezes eu não estou percebendo coisa porque eu estou dentro do problema, você entendeu? Aquela história que está dentro da ilha, você não consegue enxergar a ilha. Só se você estiver de fora. Então, o ideal, num mundo ideal, o ideal é que alguém te trate, alguém que entenda disso e te trate. Mas com tudo isso que eu falei, você já vai tentando entender qual dessas 6 ou 7 opções pode ser a sua ou de quem você conhece que tem essa dor nas costas. E aí você vai começar a refletir. E o tratamento que você pode fazer é uma pergunta. À noite, você faz uma pergunta toda noite antes de dormir. Daquelas 7 que o Gustavo falou, qual é que está me gerando essas dores? Qual? E dorme. Você faz essa pergunta e dorme. Talvez você vai sonhar, talvez no outro dia tomando café da manhã venha algo na cabeça. Confie nesse algo que vier. E aí, Gustavo, eu posso fazer o quê? Pega aquela técnica simples do Ho'oponopono. Sempre vai ter uma pessoa envolvida, tá? Sempre vai ter uma pessoa. Ou é o pai, ou é a mãe, ou é o irmão, ou é a tia que te criou, ou é a avó que te criou, ou é aquela professora na escola, ou aquele primeiro chefe do seu primeiro trabalho, ou aquela cunhada. Você pega essa pessoa e faz o Ho'oponopono para aquela emoção que você está vivenciando e vivenciou. Pra você se libertar disso. Às vezes só isso já é o suficiente. Às vezes não. Às vezes você precisa de ajuda externa. Porque às vezes não é tão simples assim.